Fala, galerinha do canal da Iazinha. Estamos aqui mais uma vez para falarmos mais um pouco sobre matemática. Então vamos lá. Primeiro, vamos falar o que é uma fração. É uma ou mais parcelas de um todo que foi dividido em partes iguais. Assim. Então, para adição e subtração de fração, nós temos dois casos. O primeiro, para quando as frações são divididas em partes iguais, certo? Dessa forma. E o segundo, para quando a fração é dividida em partes diferentes, assim. Então, vamos lá. Para se adicionar ou subtrair frações de denominadores iguais, como é aqui no primeiro caso, nós temos alguns exemplos para fazer para vocês. O que acontece aqui? Os denominadores, eles são iguais. É quem indica, né, a parte do todo da fração. Então, nós temos 2/3 mais 5/3. O que vai acontecer? Nós vamos repetir o denominador, já que eles representam o mesmo todo, e trabalhar apenas com os numeradores. No caso aqui, 2 mais 5, 7. Então, nós temos 7/3. Na subtração, da mesma forma, nós vamos repetir o denominador, representam a mesma parte de um todo, e diminuir os numeradores. 11 menos 10, 1. Então, eu tenho 1/2. No segundo caso, com denominadores diferentes, é necessário que a gente faça uma técnica para que esses denominadores passem a ser iguais. Então, qual a técnica que a gente vai utilizar? A técnica do mínimo múltiplo comum, MMC. Então, qual é essa técnica do MMC? Primeiro, nós vamos retirar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, no caso aqui 3 e 2, certo? Fazendo uma decomposição. Então, 3 e 2, decomposição por números primos. MMC de 3 e 2 vai ser 1, 2, 1, 3 e 1. Vai ser 1, 3, 1 e 1. Então, 2 vezes 3, 6. Aqui, a gente também nem precisava fazer a decomposição, já que os denominadores eram primos. Quando isso acontecer, dos denominadores serem primos, você pode apenas fazer uma multiplicação entre os mesmos, já que são divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos. Então, 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 7, 21. Então, nós temos 25 sextos, certo? Essa técnica do MMC, ela é bem fácil de se trabalhar, tá? Você, depois de fazer MMC, você apenas divide o denominador que foi encontrado com a técnica pelo antigo e do resultado você multiplica pelo numerador, assim encontrando frações equivalentes com denominadores iguais, tá? Dessas frações equivalentes com denominadores iguais, a gente já pode trabalhar como o primeiro caso, que você apenas repete o denominador e trabalha com o numerador. Então, aqui nós temos 25 sextos, ok? Isso também para subtração, da mesma forma. Você vai fazer MMC entre os denominadores, no caso aqui, 2 e 5, já são primos, nem precisa decompor, você só multiplica, tá? Se forem primos. Então, 2 vezes 5 é 10. A gente já sabe que o MMC entre eles é 10. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 3, 15. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. 15 menos 6, 9 décimos. Caso a fração encontrada seja
redutível, a gente ainda possa reduzi-la, simplificar essa fração, tá? Você deva fazer isso, deixando essa fração sempre de forma irredutível. Então, aqui, no caso de 3 meios menos 3 quintos, o resultado é 9 décimos. Ok? Na matemática, a gente sabe que existem várias curiosidades, tá? Acerca desse assunto aqui, uma muito curiosa, que os alunos gostam muito de fazer por ela, é chamado de método da borboleta. Nós estávamos falando agora de adição e subtração de frações através do método do mínimo múltiplo comum, né? Quando esses denominadores são diferentes, ou quando eles forem iguais, apenas repetir denominador e trabalhar com os numeradores, dependendo da operação, se é adição ou subtração, tá? Então, aqui, na curiosidade matemática, eu apresento a vocês o método das borboletas. O método da borboleta, ele consiste em fazer o corpo de uma borboleta através dessas frações, utilizando uma multiplicação entre a ligação do corpo da borboleta. Então, observa comigo. Vem. Nós temos aqui uma asa, a primeira, e com essa primeira asa, nós vamos unir através de uma anteninha, fazendo aqui uma multiplicação entre esses valores. Então, eu tenho 2 vezes 3, 6. A outra asinha da borboleta aqui está, entre os números 3 e 5, que nós também vamos fazer uma anteninha através de uma multiplicação. Mais 3 vezes 5, 15. Sobre, agora nós vamos dar ao corpo da borboleta uma união e fazer aqui uma união entre os denominadores, através também de uma multiplicação. 3 vezes 3, 9. Nós temos aqui 21 nonos. Se observarmos, vamos notar que aqui é uma fração redutível. Então, eu ainda posso simplificá-la. Lembram? Simplificação por 3. E irei obter 7 terços. A fração é a mesma que a gente utilizou nos exemplos de mínimo múltiplo comum. O resultado é o mesmo. Curioso, né? Fazer pelo método da borboleta é um desenho. Isso dá com todo tipo de fração? Sim. A gente tem aqui um outro exemplo, ó. A primeira asa, com a sua anteninha, através de uma multiplicação, vai ser 2 vezes 2, 4. A segunda asa, através de uma outra anteninha, pela multiplicação, vai ser 21. Dando corpo à borboleta, una os denominadores, através de uma multiplicação. 3 vezes 2, 6. Nós temos aqui 25 sextos. Dá para trabalhar isso aí também nos métodos de adições algébricas, de frações? Dá sim, da mesma forma. Desenhe a borboleta. Lembra sempre de unir as asas através de uma multiplicação e fazer a união do corpo da borboleta entre a multiplicação dos denominadores. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, da nossa curiosidade sobre adição e subtração de frações. Fiquem com Deus e até a próxima!